Parecia que havia uma rachadura, bem na beira do mar. Ela descia, e então uma parte daquela área ficava completamente coberta por água. Eu acredito que estamos entrando naquele tempo que muitos chamam de período da tribulação. Mas ao mesmo tempo, antes que isso aconteça, acredito que algumas coisas ainda vão ocorrer, como tentativas de Deus para tocar os corações das pessoas. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissila e trouxe para vocês um sonho do nosso irmão americano do canal Prophecy Unfolding, que ele compartilhou ontem com a igreja. Um sonho onde Deus lhe fala sobre o juízo, fala sobre guerra, sobre terremotos, mas acima de tudo, um chamado ao arrependimento e à santidade. Por isso, ouça com discernimento, ore ao Senhor, e se esse vídeo falar com você, guarde no teu coração e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque Deus, acima de tudo, Ele está chamando o seu povo de volta. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através dessa mensagem. Amém? Nos últimos tempos, eu tenho me tornado um verdadeiro crente de que Deus fala com as pessoas em visões e sonhos. E a Bíblia nos dá uma indicação clara de que Ele realmente faria isso. Isso que eu vou compartilhar aconteceu ao longo das 2 últimas semanas, e é algo que eu tenho guardado, algo que ainda vejo com clareza na minha mente, e eu senti que deveria compartilhar com vocês. Eu senti fortemente que deveria fazer isso. Sabe, eu não sou do tipo que diz, assim diz o Senhor, mas com certas coisas eu acredito que é bom compartilhar com o corpo de Cristo, e esta é sem dúvida uma delas. É uma necessidade, especialmente nos tempos em que vivemos e diante das coisas que estamos vendo acontecer. O que eu peço que você faça com isso, não importa se você está nos Estados Unidos, na Europa, isso é importante para todos. Assista até o fim para entender o contexto completo do que será falado. E clique no botão de curtir para que isso chegue a mais pessoas, talvez até alguém que esteja apenas começando na sua jornada, e clique por acidente. Mas ouça e entenda o que Deus está dizendo nos tempos em que estamos vivendo agora. E que essas pessoas possam voltar seus corações para Cristo. Hoje vamos compartilhar exatamente o que foi visto e senti com muita intensidade que isso precisaria ser dito, para que possamos realmente abrir os olhos dessas pessoas. Mas saiba disto, Jesus está voltando em breve e Ele vai corrigir todas as injustiças. Amados, permaneçam firmes na fé enquanto vocês testemunham a profecia se cumprindo diante dos seus olhos. Quando falamos de sonhos e visões, é bom buscarmos clareza. Muitas pessoas citam aquele versículo de Jeremias para dizer que os sonhos não devem ser mais considerados. Mas quando você lê no contexto, percebe que precisamos ter cuidado com os sonhos e recorrer sempre às Escrituras. Se algo contradiz aquilo que Cristo nos ensinou ou está fora das Escrituras, então devemos descartar. Mas eu quero começar com o que está em Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14. Deus fala: ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba, em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles adormecem em suas camas, então ele lhes fala aos ouvidos e os aterroriza com advertências, e ele os faz se afastar do mal e os livra do orgulho. E eu quero começar por aí. Às vezes Deus usa sonhos como sinais de alerta para indivíduos ou de forma coletiva, para afastá-los de algum pecado ou orgulho que estejam cultivando a fim de trazê-los de volta para Deus. Então precisamos manter isso em mente ao ouvir ou ver esse tipo de coisa. Mas essa é importante, especialmente no tempo em que estamos vivendo. O que eu vi foi algo louco de se imaginar. Tudo o que eu conseguia ver parecia ser a costa oeste dos Estados Unidos. E quando eu procurei no mapa, era exatamente o ponto que eu tinha visto. Parecia que havia uma rachadura, bem na beira do mar. Ela descia, e então uma parte daquela área ficava completamente coberta por água. E a escala disso foi tão grande que parecia ter sacudido toda a nação. Quando pesquisei mais fundo nos últimos dias, vi que, claro, já sabemos sobre falhas geológicas e o Anel de Fogo no Pacífico, mas essa área em particular foi a que eu vi sendo severamente afetada. Parecia que havia um terremoto ali. Agora, eu não sou alguém muito familiarizado com geografia, nem fico acompanhando esse tipo de coisa, mas esse terremoto tinha uma força tão grande, tão intensa,
que até mesmo pessoas na costa leste dos Estados Unidos conseguiam sentir o que estava acontecendo. Aquele som era um som muito estranho. Normalmente, quando há um terremoto, as pessoas relatam ouvir apenas um estrondo, mas esse som foi diferente. Parecia uma buzina de neblina. Um som sombrio, abafado, e a única forma que eu consigo descrever, e quando aquilo sacudiu, foi algo imediato. Esse foi o ponto principal, a enganação por trás daquele terremoto. Foi forte, mas não houve nenhum tipo de aviso relacionado à água. E antes que percebessem, essa parte em especial foi completamente devastada pela água. Eu não conseguia ver, em termos de pessoas, não conseguia ver o que estava acontecendo fisicamente com as pessoas naquele lugar. Mas pela lógica, eu sei que muitas pessoas moraram naquela região. E se algo assim acontecer, um tsunami dessa magnitude, será algo devastador. Mas o que realmente ficou marcado, e que ainda vejo com clareza enquanto estou falando, é que isso desencadeou um evento. Foi um gatilho, uma reação em cadeia que seguiu rumo ao centro dos Estados Unidos. Era como se a atmosfera dos Estados Unidos tivesse mudado. Certos tipos de reações, o que chamamos de desastres naturais, tornados, coisas assim, começaram a surgir. Mas a estranheza no céu criou uma ilusão de que as pessoas estavam cercadas. E é a única forma que eu consigo descrever. Parecia estar acontecendo algo mais ou menos no centro dos Estados Unidos. O céu acima de onde eu olhava tinha uma cor laranja intensa, com um tom avermelhado, e isso alterou completamente a atmosfera dos Estados Unidos. E com isso vieram os desastres naturais, os que já conhecemos, mas com uma intensidade muito maior. As pessoas ficaram em choque, com medo, em total espanto diante do que estavam vendo. E quando isso acontecia, uma coisa muito estranha aconteceu. Algo que eu nunca tinha visto antes, falando pessoalmente. De repente eu me vi na Europa, como se eu estivesse me deslocado até lá e eu podia ver a Europa. E o som que eu ouvi parecia um grito de guerra, como se as pessoas estivessem indo para a batalha. Aquelas batalhas antigas, sabe? Como as que víamos nos campos abertos. O som era exatamente como aquele. Ao mesmo tempo, eu sabia na minha mente que hoje usamos armamentos modernos, mas ainda assim parecia que uma guerra tinha começado na Europa. Claro, a gente sabe que nesse momento tem um conflito entre Rússia e Ucrânia acontecendo, mas algo aconteceu na Romênia, algo completamente estranho. Quando eu vi o mapa e identificava onde era a Romênia, eu percebia que algo estava acontecendo ali. Foi como se aquilo tivesse causado a guerra. E não diria uma terceira guerra mundial, mas talvez uma guerra europeia. E o mais difícil é que parecia que isso tudo estava acontecendo simultaneamente. E o mais assustador, quando eu recuei para refletir sobre isso, foi pensar que se algo assim acontecesse nos Estados Unidos com um desastre natural dessa magnitude, eles estariam tão ocupados tentando se recuperar que talvez nem conseguiriam ajudar caso uma guerra estourasse em outro lugar. E isso foi a parte mais assustadora, ver as dores de parto começando a se romper em vários lugares diferentes do mundo. E para mim, ao ver isso, eu soube no meu espírito que, espiritualmente falando, principalmente nos Estados Unidos, sabe, eu sou alguém que presta muita atenção nos sonhos, e às vezes nós os enxergamos como eventos físicos. E sim, às vezes são. Eles podem acontecer literalmente, mas ao mesmo tempo eu vejo isso no lado espiritual. Um deslocamento na atmosfera espiritual sobre os Estados Unidos. Algo mudou. Talvez no cenário político, talvez no cenário cultural também, mas eu acredito que passamos do ponto em que pudéssemos retornar. Eu acredito que estamos entrando naquele tempo que muitos chamam de período da tribulação. Mas ao mesmo tempo, antes que isso aconteça, acredito que algumas coisas ainda vão ocorrer, como tentativas de Deus para tocar os corações das pessoas. Tudo isso que estamos vendo acontecer, há muitas pessoas, inclusive no Oriente Médio, que estão sendo salvas e estão reconhecendo quem é Cristo e estão se voltando para Ele. E eu creio que essas coisas vão acontecer para trazer mais pessoas para dentro do aprisco de Deus,
para Cristo, para que descubram quem Ele é de verdade. Eu vejo isso se repetindo de novo, de novo e de novo. Em todos os vídeos que eu faço, o mundo vive o caos, as provas, as tribulações pelas quais passamos na vida. Tantos desastres já aconteceram ao longo dos séculos, mas Deus continua no controle. E eu creio que à medida que nos aproximamos do fim, à medida que as coisas começam a acelerar e a avançar, as pessoas começarão a enxergar que o que está acontecendo no mundo não é normal. Algo mudou e o coração das pessoas, eu creio, que vai se voltar para Cristo. E Ele já sabe quem são essas pessoas. Mas especialmente eu estou orando pelo povo dos Estados Unidos, pessoas que não são apenas da costa oeste. Eu ouvi acontecer aquele grande abalo, aquele terremoto, literalmente. Mas também por aqueles que estão mais no centro dos Estados Unidos, onde eu percebi essas mudanças na atmosfera, essas estranhas sensações no ar, aquela cor intensa e estranha no céu, que trouxe consigo todos os tipos de desastres naturais. E também pelas pessoas na Europa, porque atualmente eu moro na Irlanda e posso ver, politicamente falando, a grande quantidade de engano que está se espalhando por aqui através da mídia. A Europa está se posicionando para a guerra, mas agora meu olhar está voltado para a Romênia e para o que está acontecendo lá. E eu pediria que você fizesse o mesmo, mantenha a Europa em oração, que Deus possa, se for da sua vontade, conter o avanço dessa guerra, para que possamos levar o Evangelho ao maior número possível de pessoas. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, eu estou compartilhando com o meu coração aberto, com toda a sinceridade. Tire disso o que puder, vá às Escrituras primeiro. Busque confirmar essas coisas no que diz respeito a sonhos e visões. E eu sou muito cuidadoso quanto a isso, sempre ouvi e sempre gostei de ouvir o sonho das pessoas, sempre achei fascinante, mas ainda assim eu volto à palavra. Se não estiver alinhado com ela, então é preciso ter cautela com aquilo que se ouve. Eu acredito que todo sonho que vem de Deus nos leva a Cristo, e se nos leva a Cristo, não pode ser contra Ele. Mas se o sonho leva a qualquer outra coisa, aí sim precisamos começar a questionar. Estou orando pelo povo nos Estados Unidos, pelas coisas que podem estar por vir. Sempre senti que o ano de 2025 será um ano de grande significado profético. E estou orando por todos, pelas pessoas da costa oeste, da costa leste, do centro do país e também por aqueles que estão na Europa. O inimigo tem os seus próprios planos, tentando fazer o caos total e a destruição. O inimigo ainda está por aí, para matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos que à medida que ele intensifica seus planos, Deus ergue um estandarte contra ele. E o plano de Deus, no final das contas, é o que prevalecerá. Então lembre-se, mesmo com todo o caos no mundo, Deus está sempre no controle. Permaneça firme na fé. Esta foi a mensagem, e se ela falou seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.